Então, esse sítio de Bagi, que é o nome desse criador lá no Ceará, eles vendem até anta. Né? O Richard Rasmussen mesmo, ele comprou antas lá, comprou urubu-rei, comprou que o Richard tem a Casa dos Bichos, que é um local onde ele recebe pessoas, ganha dinheiro com isso, enfim, como fosse um zoológico particular. Certo. Então existe a possibilidade de você ter uma anta até em casa, se você quiser, mas tem que ter espaço, tem que ter estrutura, é um animal muito grande, enfim, precisa de água para tomar banho, para mergulhar, enfim, não é qualquer um que pode ter. E tem que conhecer sobre manejo também, né, Sérgio? Não adianta você ter um animal e não souber manejar aquele animal, né? Exatamente, porque achar fofinho, a gente acha, mas na hora que você tem que alimentar, outra coisa, né, Hélio? Muitas vezes as pessoas adquirem um animal por empolgação, mas não sabem quantos anos esse bicho vive, não sabe o custo de um animal desse de alimentação. Caso o animal tenha algum problema veterinário, você vai ter grana para pegar um veterinário especializado em silvestre para cuidar, né? Porque qualquer um sabe cuidar de uma anta doente, por exemplo. Né? Então você pode ter também porcos do mato, cateto, que é um porco do mato, né? Você pode ter também como pet, né? Mas, assim, não é para qualquer um que eu digo, né? E os animais que você vai achar nos pet shops não são esses. Esses animais são exclusivos de um criador no Brasil, que tem uma produção pequena, então geralmente tem uma fila de pessoas. Se você quer ter um urubu-rei, talvez você tenha que esperar 2, 3 anos, porque criou um filhote por ano, o cara não tem vários casais, então é fora da realidade, sem contar o preço, né? Imagino. Uma anta está custando R$200 mil. 200 mil uma anta? Então você tem que ter dinheiro para ter esses bichos, né? Então é para poucos, né? Sim. E agora, o grande número de... De um certo modo, é bom que seja para poucos Eu também. acredito que sim. E para quem tem condição, como você falou, conhecimento para ter o animal, saber manejar o animal, né, ter condições de levar esse animal no veterinário, em casos... até para você cuidar da saúde dele como uma questão preventiva, né? Não esperar o bicho ficar doente também para levar, né? E isso não é fácil de saber, né, Sérgio? Não é, cara. Qualquer um. Por exemplo, tem por exemplo, lhamas, alpacas, são animais considerados domésticos. Você pode ter. Camelos e dromedários são animais domésticos. Considerados domésticos pelo IBAMA. Então você pode ter. Né? Mas, assim, para você ter, tem que ter espaço. Eu sei que tem umas lhamas de uma senhora que tem muita grana que passeia pela Avenida Paulista de coleira com seus tratadores, assim, né? Eu tenho amigo que tem ema como animal de estimação. Esse André Poloni, que tem a jaguatirica, ele tem ema legalizada, ele tem lhamas legalizadas, ele tem jacaré legalizado, tem um monte de coisa assim, mas assim é para poucos, para quem tem a noção de ter, né? Certo. Sérgio, e falando assim de animais que pode ser perigoso, que pode trazer um risco, por exemplo, a gente sabe que no Brasil você não pode ter uma cobra peçonhenta, né? Nos Estados Unidos você pode, né? Em alguns estados, né? Não são todos, né? Mas no Brasil você não pode. E que animais assim que estaria realmente um risco para a pessoa assim? Às vezes a pessoa quer ter um animal ilegal e tem uma cobra peçonhenta em casa. Isso aí pode trazer uns riscos grandes para a saúde da pessoa, né, Sérgio? Claro que sim, cara. Porque muitas vezes quem curte répteis, na sua maioria, são uma molecada mais jovem, assim. E às vezes por inconsequência e por uma loucura qualquer ou por uma paixão, acha uma cascavel numa fazenda, leva para casa, põe num terrário, né? E muitas vezes esses animais, às vezes, eles não demonstram que eles são... Mas eles são reativos, então muitas vezes o cara, minha cascavel já é mansa, eu troco a vasilha de água sem ter que tirar ela do terrário. E um dia acontece uma picada, né? Aí a pessoa, você não vê há uns anos atrás, um rapaz em Brasília que tinha naja e tal, né? O cara foi picado. Não tem nem soro, né, para isso. Né? Ele não tinha soro, ele tinha naja e ainda fazia aquela manipulação com a mão, sem né, que eles chamam de free handling, que é mexer com a mão sem ganchos ou sem aparelhos assim. Ele foi picado. Por sorte, o Butantan trabalhava com aquela espécie de naja e tinha uma partida de soro. O moleque foi atendido com esse soro do Butantan. Como era uma família de grana, depois comprou soro gringo para repor esse soro que o Butantan perdeu. Sim. Mas o menino não morreu por isso. Se fosse um pobre qualquer aí que tivesse essa naja clandestina... E mais, Hélio, a gente sabe que no mercado negro existe gente reproduzindo naja aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e vendendo filhote naja a R$400. Puxa. Então, qualquer moleque maluco desse pode comprar e morrer, porque não vai ter soro, né? Porque essas pessoas que têm esses bichos gringos, peçonhentos, não têm o soro, né? Então, confio na sua habilidade de tentar manusear, mas sempre com risco. Cara, sempre vai ter o risco, né? Risco, né? Sempre vai ter risco, né? Então, assim, fora os animais legais, assim, animal silvestre que você pode ter, tem uma gama enorme de aves, né? Mas falando ainda de serpentes, Sérgio, quais que a gente pode ter em casa aqui no Brasil? Hoje tem uma infinidade de espécies, de cobras inofensivas. Algumas, por exemplo...
Você pode ter cobras brasileiras, você tem as jiboias, você tem as salamantas ou rainbow boas, as boas arco-íris do gênero Epicrates, que são bem menores que as jiboias, né? Tem até uma espécie de sucuri legalizada, que é a sucuri amarela, é o Nextnoteus, que fica um pouco menor que a outra sucuri gigante, mas mesmo assim é um bicho que passa de 3,5 metros. Você tem uma série de boídeos africanos, que eles chamam de sandboa, são umas jiboinhas que vivem embaixo da areia, que são bichos também legalizados. E existe uma série de cobras norte-americanas, como as king snakes, como as milk snakes, né? E como uma série delas são cobras de pequeno porte, geralmente tem 1000 mutações de cores diferentes, né? Não são peçonhentas. Não são peçonhentas. Tem uma espécie de piton também, a piton ball, que é uma piton pequena, né? Que o nome científico é piton regius. Tem milhões de mutações com todas as cores que você pode imaginar, também estão sendo vendidas no Brasil legalmente, né? As grandes pitons gigantes foram proibidas, não são permitidas. Esses animais com mais de 4, 5 metros, porque tem capacidade até de matar uma pessoa. Não tem peçonha, mas pode... Mas podem matar uma pessoa, né? Então, esses animais são proibidos. Agora, essas cobras africanas, asiáticas, não peçonhentas de tamanho pequeno, estão sendo permitidas. São poucos os criadores que têm, mas você encontra no mercado, né?